Queridos irmãos, hoje é uma segunda-feira que se denomina a segunda de estudo bíblico e pela preciosa graça de Deus, o Senhor me concedeu essa oportunidade, aonde temos aqui pessoas que são pessoas interessadas na palavra de Deus, são pessoas que lutam para ter um bom desempenho no conhecimento bíblico, para estar desempenhando no seu ministério a palavra de Deus com excelência. Então, meus irmãos, fique comigo até o final desta palavra. Eu creio que Deus vai te dar grande discernimento de tudo que será falado nesse culto, que é um culto exclusivo, de ensinamento bíblico. É uma escola dominical praticamente. Eu não falo uma aula teóloga, não é uma aula de teologia, mas é uma aula de estudo bíblico, é uma escola dominical, É com um estudo que não é tão aprofundado, é um estudo superficial, é um estudo mais raso, mas é um estudo que traz à luz do discernimento da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de estar lendo o livro de 1 Pedro, no capítulo 3, e no versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado do justo e pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne. Peraí, eu me perdi aqui, irmãos. Glórias a Deus. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, as quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, e esperava nos dias de Noé, enquanto se esperava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas. Meus irmãos, aqui nós estamos diante de um texto que ele traz para nós algumas dificultosidades na forma de entendimento, porque a palavra de Deus ela é escrita em 3 linguagens: simbólica, literal e figurativa. Simbólica, literal e figurativa. E nesse texto aqui, alguns comentaristas bíblicos identificam essa pregação aos espíritos em prisão, que é mencionada aqui no 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 19, como uma suposta pregação de Cristo após a sua morte e antes da sua ressurreição, aos espíritos desencarnados, que é os antediluvianos. Mas quem são realmente os espíritos as quais Jesus pregou aqui neste texto que nós lemos? O que é que o texto realmente está falando da possibilidade? Será que é de serem batizados as pessoas que morreram? Porque eu creio que muitas pessoas carregam essa linha de interpretação, que antes de Jesus se manifestar, que as pessoas não eram condenadas com dignidade, com certeza. Tem pessoas que falam que elas deveriam ter oportunidade, Elas falam baseada
no versículo que está escrito em Hebreus capítulo 9 e no versículo 22, que fala que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado, né? No caso, tem pessoas que acreditam que Jesus foi lá dar a segunda chance para quem já morreu, né? E isso não procede. A Bíblia não dá essa vazão para o tal pensador. E alguns comentaristas bíblicos, eles identificam essa pregação aos espíritos, que é mencionado aqui no texto que lemos, como uma suposta pregação de Cristo após a sua morte e antes da sua ressurreição aos espíritos desencarnados antediluvianos. Outros chegam a supor que Cristo foi pregar após a sua ressurreição para os anjos maus que haviam desobedecido às ordens de Deus, né, nos dias de Noé. A primeira dessa teoria, ela é inaceitável, totalmente inaceitável, pois ao contrário dessa linha de raciocínio, né, ela contraria o claro ensino da Bíblia, né, que aos homens está ordenado morrer uma só vezes, né, que está lá em Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 27. O homem está sujeito a morrer uma só vez, depois disso segue-se o juízo, né? Tem pessoas falando que vai morrer e que vai ter missa, que vai ter repescagem, que vai ter purificação da alma. Não existe isso. O homem, ele tem que se prontificar antes da morte, né? Depois da morte é somente o juiz. Os mortos, eles permanecem inconscientes na sepultura até no dia da ressurreição, né? Não sou eu que estou dizendo, vou falar com vocês e vou citar a Bíblia. Está em Jó capítulo 14, do versículo 10 ao 12, e Salmo 146, do versículo 4, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, e Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16 ao 18, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 ao 15. Isso aqui seria, portanto, completamente antibíblico dizer que o homem receberia uma segunda chance depois da morte, né? Pretender que Cristo, enquanto ele repousou na sepultura, ou mesmo após a sua ressurreição, que haja descido no inferno para estender uma nova oportunidade de salvação, né? Aqui os espíritos dos antediluvianos, tem gente que fala isso, eu já ouvi pessoas pregando que teve uma segunda chance, uma repescagem, que Jesus foi lá para isso. Já na teoria que Cristo pregou após a sua ressurreição, os anjos maus haviam sido desobedientes nos dias de Noé. Ele não consegue responder essa pergunta satisfatoriamente de algumas questões básicas, né, que necessitaria e haveria de Cristo pregar aos anjos caídos, né, sendo que este anjo caído, eles não tinham mais acesso na salvação. Judas descarta salvação para eles no capítulo 6 de Judas. Como reconciliar o fato, né, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, que qualifica esses espíritos em prisão
como havendo sido desobediente noutro tempo. O conceito bíblico de que os anjos maus, eles continuam desobedientes até hoje, né? Nós temos uma batalha constante contra eles, né? Que está em Efésios capítulo 6, que começa a partir do verso 10. E Pedro, 1 Pedro capítulo 5, e no verso 8, que fala que ele é o nosso adversário. Então, essas duas hipóteses já é descartável, que Jesus deu oportunidade para as almas mortas da época de Noé, ou que ele deu oportunidade para espíritos, que eram anjos maus, né? Ele deu oportunidade. Essas duas hipóteses já está descartada pela Bíblia. Mas analisando didaticamente aqui o conteúdo desse texto que nós lemos, nós percebemos que, em primeiro lugar, a pregação em espírito foi levada ao efeito por Cristo em sua condição original glorificada. Essa interpretação sugere pela própria construção da face, né? que dita uma frase: morto assim na carne, morto assim na carne. Preste atenção, morto na carne, vivificado no espírito. Essa expressão, ela é uma expressão grega que é traduzida como vivificado no espírito, ou seja, tomada do isolamento, que pode ser vertida também como vivificado pelo Espírito, né, com a referência do Espírito Santo. Mas quando ela é aplicada especificamente a Cristo, ela é usada em um contraste de uma expressão na carne. A tradução mais apropriada, vivificado no Espírito, neste caso, morto sim na carne, né? Isso aqui é uma desintegração de um ensinamento gnóstico que estava predominante na época que Pedro exerceu o seu ministério, né? E esse na carne, vivificado na carne, mortificado na carne, vivificado no espírito, caso morto sim na carne, morto na carne, que se refere a uma condição de humilhação de Cristo, que foi durante a encarnação enquanto vivificado no espírito. Aqui é usada uma alusão do seu atestado original de exaltação. A frase que vem resumindo após a sua ressurreição, Paulo deixa claro em Romanos capítulo 1, do versículo 3 e no 4. 1 Timóteo capítulo 3 e no versículo 16. Assim, meus irmãos, o fato da pregação aos espíritos em prisão é associado no verso 19 do 1 Pedro capítulo 3 e no verso 19. Ao Cristo vivificado no Espírito, impede de ver qualquer cumprimento dessa pregação durante o seu estado de humilhação e encarnação. Já o Espírito, né, que é Espírito, os espíritos em prisão, que fala no verso 19, foram alvo da pregação de Cristo, que são identificados no verso 20, como sendo desobediente antediluviano, que é nos dias de Noé. O termo espírito, meus irmãos, quer dizer pneuma. É um estudo que leva ao tema pneumatologia. Eu já falei desse estudo aqui,
no nosso estudo bíblico que esse pneumatologia é usada neste texto em outras partes no Novo Testamento, tipo 1 Coríntios capítulo 16, no versículo 18, e também em Gálatas capítulo 6 e no versículo 18. Aqui é como uma referência à pessoa viva, capaz de ouvir e de aceitar o convite da salvação. Por sua vez, a expressão em prisão, que se refere, obviamente, em uma prisão literal, mas a prisão do pecado, né? Que se encontra na natureza humana, carnal, regenerada. Paulo fala disso em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 23. E diante disso nós somos lavados e evidentemente há uma conclusão de que a pregação de Cristo aos antediluvianos ela é impenitente, ela foi ativada efetivamente através de Noé durante o percurso que Deus traçou para Noé, né? Que Hebreus fala em Hebreus 11 e no versículo 7. É a qualificação pelos próprios apóstolos, inclusive pelo apóstolo Pedro, como um pregador de justiça para os seus contemporâneos, né? Que fala ali em 2 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 2 Pedro capítulo 2 e no versículo 5. Esse espírito, ou seja, Pedro queria demonstrar para os gnósticos e as outras seitas demais que estavam atuando na época de Pedro, né? Que eles acreditavam que Jesus era um espírito, né? Eles acreditavam que ele era um espírito. Só que Pedro mostrou para eles que não, que Jesus não era um espírito, que Jesus era uma pessoa, um ser humano igual nós. Pedro estava falando com eles que ele foi mortificado na carne, que ele morreu igual todo mundo morre. Só que ele não ficou preso na sepultura, por quê? Porque ele foi vivificado no espírito, na qual pregou para os antediluvianos. Ele não está falando que Jesus pregou no mundo dos mortos, ou no cemitério, ou no inferno. Ele está falando que o Espírito que vivificou Jesus é o mesmo Espírito que entrou em Noé e pregou para o povo da época de Noé. É isso que ele está falando. Não é coisa assim difícil de se entender. É só dar atenção no texto, né? No versículo 19 do capítulo 3, olha o que fala. Na qual... Não, vamos no 18. Porque Cristo padeceu uma vez pelo pecado do justo e pelo pecado do injusto, para nos levar a Deus, mortificado na carne. Ou seja, ele era homem, ele morreu, na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. E se você for ver esse Espírito aqui, é um Espírito com E maior, maiúsculo, na qual também foi aos espíritos em prisão, as quais noutros tempos foram rebeldes. Qual que é o espírito que foi o espírito? O Espírito do Senhor Jesus. Mas por que ele foi lá? É porque ele estava no mesmo lugar que todos estavam, no mundo dos mortos. No mundo dos mortos,
O Espírito ali pregou. Como que ele pregou, o pregador? Ele pregou mostrando que Jesus não ia ficar no meio dos mortos, mas que ele ia ser vivificado, né? E esse mesmo Espírito que mostrou que ele ia ser vivificado é o mesmo Espírito que pregou os que foram rebeldes noutra época, que foi na época de Noé. É o mesmo Espírito que vivificou Jesus. Pedro aqui, meus irmãos, ele invoca então a lembrança da analogia de Cristo entre os dias de Noé, os últimos dias, né? E ele fala em vida em Mateus capítulo 24, no versículo 37 ao 39. Jesus fala que assim como Noé e a sua família foram salvos da morte através das águas do dilúvio pela arca, né? Ele fala ali. E ele complementa aqui através da fala de Pedro em 1 Pedro capítulo 3, no versículo 20. Os cristãos são salvos da morte espiritual através do batismo, por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Ou seja, Jesus ressuscitou. No verso 21, ele compatibiliza com Romanos capítulo 6, do versículo 4 até o 14. Portanto, o texto não se refere ao suposto batismo de pessoas que já morreram, mas ao verdadeiro batismo cristão de pessoas vivas que provavelmente arrependeram dos seus pecados. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no versículo 38, Pedro fala disso, né? Para arrepender dos pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. No livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15 e 16, fala assim: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crê. E em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, se tomar alguma coisa mortífera não fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e estes serão curados. Meus irmãos, ele está falando aqui de um espírito vivificador que ele vem sobre a vida do cristão após o arrependimento, né? O cristão arrependido, ele se prontifica para Cristo. E uma vez que ele se prontifica, ele tem que cumprir a lei de Cristo. Qual que é a lei? Descer pelas águas, né? As águas vai purificar aquele pecador das suas imundícias do outrora, né? E a Bíblia fala no livro de Eclesiastes: o tempo todo seja alva as suas vestimentas e nunca deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, depois que a pessoa sai das águas, ela sai limpa, e sobre ela vem o Espírito Santo, né? No livro de Apocalipse capítulo 22, no versículo 14, está escrito assim: bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito na árvore da vida e entrem na cidade santa pela porta. Nós só podemos entrar na cidade santa pela porta se nós estivermos lavado as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque quando o Senhor nos limpa através das águas batismais, através do nosso querer se redimir do pecado, a Bíblia ela chega a nos falar através do livro de Isaías, no capítulo 1 e no versículo 18, ela nos diz assim:
Vinde então, ergue-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão branco como neve, e ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão branco como lã. E se quiserdes ouvirdes, comerei bem melhor, o melhor dessa terra, né? Então nós vemos aqui, meus irmãos, que a salvação, ela vem através da fé. O batismo é para nos colocar limpo diante de Deus, mas a salvação vem pela fé. Porque se alguém anda pregando que quem não batizar não vai ser salvo, aí ele vai ter que resolver aquela situação lá dos dois ladrões, um assassino e o outro ladrão da cruz, né? Alguém põe até nome dele que ele chamava Dimas, né? Que ele foi salvo sem batizar, né? Então quer dizer, o que salva não é o batismo, o que salva é o arrependimento. Tem muitas pessoas que são batizadas e não vão ser salvas, e tem muitas pessoas que não foram batizadas que vão ser salvas. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 28, e no versículo 13: aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. A misericórdia de Deus, ela só pode alcançar aquele que se arrependeu, aquele que deixou de praticar a iniquidade, aquele que parou de andar em caminhos de trevas, né? Então, meus irmãos, nós podemos entender que aqui esse vivificado na carne, mortificado no espírito, Pedro, ele queria desintegrar a tese dos gnósticos, que estava falando que Jesus não era humano, que Jesus não era humano. Não, o Jesus não era humano, por isso que ele está aí vivo. Ele não morreu, ele não era humano. E Pedro estava falando, não, ele morreu, ele foi mortificado sim na carne, e ele foi vivificado no espírito. Esse mesmo espírito que vivificou Jesus é o mesmo espírito que em outra época ele pregou para as pessoas na época de Noé. Esse espírito, ele entrou em Noé e ele usou Noé, que foi o pregoeiro da justiça, para pregar a boas novas da justiça. E Cristo também, ele sofreu, né? Aí fala também de um sofrimento que cumpre no 21, né? No 1 Pedro capítulo 2 e no versículo 21, né? Que é o desígnio dos apóstolos com a referência do sofrimento de Cristo, com a evidência para lembrar que ele sofreu como um ser inocente e não por qualquer indivíduo, né? Mas ele veio para encorajar, para confortá-los, os que vivem sofrimento e os que estão vivenciando sofrimento, né? E uma declaração de várias maneiras pelas quais Cristo sofreu foi o triunfo final, né? Pelo exemplo de um sofrimento, por seu triunfo final. O apóstolo aqui, ele encoraja aqueles a quem ele dirige para suportar com paciência as tristezas às quais as religiões elas não se expõem. E ele resume que todo sofrimento por aderir ao Evangelho é o resultado de um bem-fazer, para encorajar as pessoas que estão vivendo uma provação, né? Ele remete um exemplo que Cristo, nessa instância, que é uma instância mais elevada, ele já foi.
ou será para sempre. Tão bem quanto o sofrimento por causa disso, né, que Cristo demonstrou através da sua morte. E um ponto de interrogação que deixava os gnósticos com a cabeça até meio confusa é o ponto de ele pregar para os espíritos em prisão, né? Essa era a causa que estava intrigando os gnósticos. Pregar para os espíritos em prisão, né? Porque o espírito em prisão é um estudo que um dia eu quero tirar somente para falar de espíritos em prisão e espíritos livres, né? Que são um assunto muito interessante que vai nos trazer muita satisfação em conhecer, porque pertence uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento, né, que tem recebido diversas interpretações ao longo da história da igreja, né? Alguns têm até concluído dessas passagens que há uma alma imortal, que as pessoas têm segunda chance, que a salvação após a morte, ou que Jesus Cristo ele desceu no inferno e subiu novamente, né? Tem muito questionamento que leva as pessoas a entendê-lo, né? A primeira epístola de Pedro, meus irmãos, ela contém uma forte palavra do sofrimento, desse termo, né? Que o termo pachó significa sofrer em grego, né? E aparece essa palavra 12 vezes só na epístola de Pedro. E o termo pantemante é um documento que no Velho Testamento ele é da mesma família do sofrer, que é uma família do sofrimento. É uma frequência de que em 1 Pedro o tema sofrimento ele encontra-se em todas as 5 epístolas, ou todos os 5 capítulos desse versículo que nós lemos, né? Porque tem 5 capítulos, e dentro desses 5 capítulos nós encontramos sofrer 12 vezes. Mas Pedro ele apresenta a esperança cristã, né? Que está no 1 Pedro capítulo 3 e 1 Pedro capítulo 1 e no versículo 3. E ele enfatiza a conduta e o comportamento do cristão exemplar, né? Que ele fala em 2 Pedro, no 1 Pedro capítulo 2 e no versículo 15, e 1 Pedro capítulo 3 do 1 ao 2. Aqui se nós formos ler o texto, nós vamos entender que ele está querendo encorajar a sua audiência para viver uma vida santa, para pensar, né, num viver santo, para pensar num viver santo que também pode também ser inserido no sofrimento, sabendo que o cristão ele tem a esperança maravilhosa, mas ele não está isento do sofrimento. Cristo ele não nos garantiu uma vida tranquila, né? Porque tem pessoas que acham que ser cristão não pode ser perseguido, que ela não pode sofrer,
que ela não pode sentir dor de dente, que ela não pode ter pressão alta, que ela não pode ter problema de vista, que ela não pode ter queda de cabelo. Eu sou cristão, eu não posso ter mancha de pele. Eu sou cristão, eu não posso ter pedra na vesícula. Eu sou cristão, eu não posso ter gastrite. Eu sou cristão, eu não posso ter... Não, meus irmãos, Deus não imunizou ninguém. Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflição. Ele afirmou o sofrimento para todos, mas tem de bom ânimo. Então a epístola, Pedro aqui entendendo isso, ele contém diversas passagens cristocêntricas que pode motivar o cristão a seguir Jesus, mesmo sobre a circunstância de dificuldade, né? Ele fala isso em 1 Pedro capítulo 1 do 18 e 19, né? E é-lhes dito que foram redimidos pelo sangue de Jesus. É a passagem de 1 Pedro capítulo 2 e no versículo 21 até o 25. Então Pedro ele enfatiza que Jesus ele sofreu, ele nos carregou o pecado dele, o pecado nosso que estava sobre ele nos curou. E agora ele é o nosso pastor, o bispo da nossa alma. Ele que deve morrer para viver uma vida de justiça, né? Ele morreu e demonstrou para aqueles que achavam que a morte era o ponto final, né? O estudo gnosticista, eles tinham duas visões a respeito dessa morte, né? Por isso que Paulo falou: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí você vê que ele fala assim: aonde está a morte e a sua vitória? Aonde está, ó inferno, e o seu aguilhão? Ele fala ali em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 54, 55, no verso 26, ele fala que o último inimigo a ser exterminado é a morte. Porque a morte era um monstro terrorizante para os gnósticos. E Pedro tinha que desintegrar a tese dos gnósticos para poder fazer na mente dos cristãos a justiça imperar, para eles seguirem um caminho reto. E a passagem sobre essa investigação, enquanto as duas primeiras enfatizam que Jesus sofreu, ela lembra as pessoas que lê que Jesus ele trouxe a salvação. Que a terceira passagem ela aponta para a consequência profunda da salvação enfatizada no reino de Jesus, né? Pedro capítulo 1 Pedro 3, 18 até o 22, ela tem uma procedência de uma seguida por um parágrafo que trata de um sofrimento. Portanto, é muito apropriado que Jesus ele introduziu aquele que tem sofrido, né? E ele foi morto para conduzir os pecadores a Deus. Jesus ele é um exemplo de sofrimento, justamente para os demais que não acreditavam. Ele também é o Salvador, ele é o Rei, ele foi glorificado pelos seus seguidores e também por Deus. Porque também Cristo morreu uma vez pelo pecado do justo e do injusto para nos levar a Deus, sendo verdadeiramente morto na carne, mas vivificado no Espírito, na qual, depois de ir
para o céu, ele está à destra do Pai e fica-lhe subordinado os anjos, as potestades e os poderes. Todos estão submissos a ele. Refere-se que o sofrimento, a morte e a ressurreição, ela é mencionada novamente como ressurreição, e relata a ascensão de Jesus ao reino de Deus, que forma então um parênteses no qual outra seção é inserida, enquanto o verso 18 ele enfatiza fortemente a parte da vida de Cristo, que era a parte terrena, Então o gnóstico ele não acreditava que o morto em carne podia voltar à vida. Ele não acreditava em ressurreição, ele não acreditava em anjo, e ele não acreditava em espírito, Eles acreditavam em fantasma, mas eles não acreditavam em espírito. Jesus, ele teve que desmascarar os gnósticos. Ele não só provou para os seus discípulos que o mundo da salvação não tinha nada a ver com o gnosticismo, Quantos não lembram da pesca, que eles lá iam atravessando para o outro lado, que Jesus veio andando em cima das águas e os discípulos gritou assim: é um fantasma, porque era o que os gnósticos pregavam, que as pessoas que morriam na pescaria ficavam vagando pelo mar e viravam fantasma. E o que Jesus fala para Pedro? Não é fantasma, Pedro, sou eu. E o que Pedro fala? Se é realmente o Senhor, então me mande ir ter contigo. E ele falou: venha, Pedro. E Pedro foi e andou sobre as águas. Então Pedro ele teve experiência com Jesus, e ele tem também muita sabedoria para desintegrar a tese do gnosticismo. Ele tem muita tese. E hoje nós temos que viver a nossa vida cristã dessa forma, porque hoje ainda existe superstição no nosso meio. Tem pessoas que jogam sal dentro de casa, que fala que é um rito de purificação. Tem pessoas que quer ungir porta. Até vou falar para os irmãos aí que tá aí no aplicativo aí, que a unção que está escrita aqui em Tiago, vou até caçar aqui Tiago, no capítulo 5 e no versículo 14, não é uma unção para sair ungindo porta, sair ungindo cadeira, sair ungindo casa, chão da casa. Não, meus irmãos, a unção aqui que Tiago mostra aqui é uma unção para pessoas. É uma unção que cura as pessoas das enfermidades, mas é para pessoas. Não tem esse negócio de sair ungindo casa, sair ungindo roupa. Não unge essa peça de roupa aqui, que é para fulano usar. Então, o Tiago também ele fala que a unção é para curar os enfermos. E a unção é na testa. E a unção ela é efetuada pelo presbítero da igreja. Então tem pessoas aí que enchem a garrafinha de óleo e saem derramando na casa, jogando nas paredes, jogando no portão da casa. Não adianta não, É a lei de Deus que permanece. A unção é na pessoa. Você está enfermo, te unge ali, na mesma hora a unção de Deus ali é confirmada por Deus. Se Deus quer te curar, Ele cura na hora. Se você tiver possesso de algum espírito maligno, cai por terra na hora, porque a unção é na pessoa, não é nos objetos. Um carro, no terreno, não tem disso. Isso aí é gnosticismo. Isso aí não funciona para nós cristãos.
E Pedro, ele se revelou ali no meio deles ali para poder desmartelar esse mecanismo, né? Porque muitas pessoas pegam essa tese aqui do capítulo 19 do versículo 3, do capítulo 3 do versículo 19, e fala que isso aqui é o purgatório, né? Fala que no 7º dia a alma foi expurgada e foi para os céus, né? Isso aqui não procede. Aí tem alguém que fala assim, não, mas está escrito lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 51, 52, que quando Jesus ressuscitou, que as catatumbas abriu e esses povos que estavam aqui, ó, os espíritos que ele pregou, entrou com ele na cidade santa. Essas pessoas aqui eram as que esperavam no seio de Abraão, né? Eram as pessoas que guardaram em fidelidade até o fim a vinda do Messias que viria redimir dos pecados, né? Porque existia o Hades, né? Que no caso o mundo do esquecimento, ou seja, o lugar de tormento eterno. Existia o lugar de descanso eterno, que no caso a Bíblia narra no Novo Testamento como seio de Abraão. E no meio existe o abismo, ou seja, ninguém ainda está no inferno, ninguém ainda está no céu, e ainda não existe o lago de fogo, que ele ainda vai ser inaugurado. E o diabo também não é governo do inferno, né? Tudo quem comanda é Deus. Jesus é Senhor em 3 mundos. Em Filipenses capítulo 2, no versículo 13, fala que Deus deu a Jesus, exaltou Jesus de uma maneira soberana e deu para Jesus um nome que está posto sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho em 3 mundos: no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então Jesus, ele comanda os 3 mundos. E existia o mundo dos condenados, que era o esquecimento, ou seja, o lugar onde as pessoas que morreram sem Cristo ficavam. E existia o lugar de descanso eterno, onde que as pessoas que morreram em Cristo, ou guardando a palavra de Deus, a promessa, ficavam. Então, quando Jesus ressuscitou, Jesus levou cativo ao cativeiro. O que estava cativando as pessoas? A morte. A morte estava travando as pessoas. Ninguém sairia da catatumba, ou seja, ninguém sairia do corpo dessa morte sem um libertador. Sem um libertador. Somente através do libertador que as pessoas poderiam ser livres dessa morte. E Jesus, na hora que ele morre, ele arrebenta as correntes da morte, né? E as pessoas que estavam mortas receberam o mesmo Espírito vivificador que vivificou o corpo de Jesus e tirou Jesus do túmulo, né? Ali, aquelas pessoas que tinham morrido antes de Cristo, elas subiram, né? Elas tiveram as suas liberdades. Só que depois da morte de Cristo, até agora, as pessoas ficam no descanso eterno. E a Bíblia fala, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e no versículo 16, que esse Cristo que morreu, fala assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os mortos que morreram em Cristo, os mortos que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
O que você quer dizer com isto, pregador? Ressuscitarão primeiro. É porque vai haver duas ressurreições. Duas. E qual é essas duas ressurreições? A primeira ressurreição é a ressurreição dos santos que morreram em Cristo. A primeira manifestação de Cristo do arrebatamento vai ser a ressurreição dos mortos. Ou seja, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Alarido é um grande grito, é um despertamento. Lázaro, sai para fora! É tipo isso. Um alarido é um despertamento. A pessoa vai ser despertada por um grande grito. E quando ela for despertada, leste, os quatro cantos da terra que falam, os quatro pontos cardeal, leste, oeste, norte e sul. Todos os quatro cantos da terra vai ouvir o alarido. E por que voz de arcanjo? Porque o arcanjo, ele é uma autoridade exclusiva, combatente de Deus. Ele vai expulsar o espírito da morte. A voz do arcanjo é a mesma voz que bradou há 6.000 anos atrás, que colocou os demônios por terra. Ele vai bradar de novo, né? E os mortos vai ressuscitar do jeito que morreu, né? Tudo torto, tudo cheio de problema, tudo despedaçado. Eles vão ressuscitar. Só que eles não vão permanecer nesse corpo dessa morte. A Bíblia fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, e no versículo 50, 51, 52 e 53, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados em corpos incorruptíveis, porque convém que o que é mortal se revista da imortalidade, e o que é corruptível que se revista da incorruptibilidade. O que é incorruptibilidade? É inverso da corruptibilidade. O Adão, ele era incorrupto. Ele não tinha um corpo de pecado, mas o diabo falou: Deus está proibindo vocês de tocar na árvore, porque o dia que vocês tocar, vocês vão ser igual a ele. Mas igual a Deus, Adão e Eva já eram. Eles não tinham um corpo humano, eles tinham um corpo celestial. É o corpo que nós vamos receber depois de ser transformado o nosso corpo, né? E os mortos vão ser ressurretos para receber essa incorruptibilidade, que é um corpo transformado em corpo de luz. E a gente vai fazer o quê? Vai subir. Jesus não vai pisar na terra, ele vai ficar nos ares. E a gente vai subir, mas na companhia de quem? Na companhia do Espírito. Esse Espírito, nossa, se tivesse jeito de virar essa câmera aqui, eu gostaria de mostrar isso aqui. Esse Espírito que vivifica aqui, mortificado na carne, mas vivificado no Espírito. É o que vai vivificar e que vai levar o pecador até onde? Até os ares. Até onde o Cordeiro de Deus está com as suas miríades de anjos. E na hora que ele chega na miríades de anjos, o exército chega na miríades de anjos, o que acontece? Salmo 24. Levantai, ó porta, ó vossas cabeças, porque é chegado o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor poderoso em batalha, o Senhor dos exércitos. Que exército é esse? Eles, os lavados, redimidos e comprados no sangue do Cordeiro. Aleluia! Então, meus irmãos, a primeira ressurreição vai ser a ressurreição do santo, né? Que vai ressuscitar para
alcançar as altitudes das moradas celestiais. E a segunda? A segunda vai se dar em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 até o 15. O que está escrito lá, pregador? Que tinha um trono, cuja presença sumiu os céus e a terra, e os mortos tiveram que comparecer diante desse trono. E o mar deu seus mortos, a morte deu seus mortos, o inferno deu seus mortos, e foram vistos livros, que eram livros que estava escrito as obras de cada um. E foi visto um outro livro, que era o livro da vida. E os mortos estavam sendo julgados pelas coisas que estavam escritas no livro. E no capítulo 15 fala assim que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, quer dizer, esse período que Pedro profetizou ali no capítulo 3, no verso 18 e 19, é os gnósticos sendo desintegrados pelo poder da pregação, né? Que quem morreu receberia a vivificação do Espírito, né? Mas não é Jesus que pregou aos espíritos, é o Espírito de Deus, que pregou para os antediluvianos, que pregou ali também para os mortos, que viu ali, para as almas dos espíritos das pessoas que estavam ali em prisão. Prisão por causa de quê? Por causa que a morte travou. A morte travou. Então, Jesus foi vivificado pelo Espírito e foi levado aos céus. Hoje ele é Senhor em 3 mundos. Só que o que habita em nós é o Espírito. É o Espírito de Deus que habita aqui na terra. E esse Espírito é que vai nos conduzir à vida eterna, se nós estivermos com Ele até no último dia. Esse Espírito que ressuscitou Jesus no túmulo é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar no túmulo e que vai nos conduzir a uma eternidade, para a glória de Deus. Irmãos, as horas já se foram, eu vou finalizar aqui, mas no próximo estudo bíblico, eu quero estar falando sobre alma, né, e sobre espírito e sobre corpo também, porque é algo que a gente tem que falar com frequência. Tem pessoas falando que Jesus ele não quer, ele não está procurando muita coisa, que ele quer o coração. Está falando que Jesus só quer o coração, que Jesus não quer muita coisa. Mas Paulo ele era especialista em desintegrar as falas opostas, né? Paulo ele fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, para nós santificar o corpo, a alma e o espírito. Ele fala para santificar os 3. Então nós fomos chamados para um mundo espiritual, né? O mundo carnal é apenas uma passagem onde nós temos uma peregrinação, mas está acabando esse tempo da gente ficar aqui, e a única coisa que vai nos acontecer, que vai durar para sempre, é a vivificação da nossa alma, né? Porque a alma não morre, mas se ela for condenada por causa das obras e dos atos, aí ela vai viver, ela vai morrer, porque ela vai viver em condenação. Ali não vai haver luz, ali não vai haver gozo, não vai haver descanso, né? Então lá no livro de Apocalipse capítulo 20, no verso 15, fala assim: esta é a segunda morte. Apocalipse capítulo 2, no versículo 11, fala assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer, de maneira alguma provará o dano da segunda morte. Porque a primeira morte é a morte
do corpo. A segunda morte, né, se o homem e a mulher não for perseverante, é a morte da alma. Amém, irmãos? Eu vou já finalizar aqui. Que Deus abençoe de uma forma poderosa, rica e gloriosa a vida dos irmãos. E que o Senhor possa nos conduzir em segurança para a glória de Deus.